Arjen Yogen Objansam Remage Sardom Pola Yatsen Chogin Yodrum Ye Remajun Eshek Sudra Ordo can Romam pecor, ceci Jesu da drupcil, gingilop circexus so, gorope masi Jehom. On argent Eugenub Jansam, pe magezardum pola, Yatsen chogin yodrum ye, pe majun eshek sudra, Corducan Romam pecor, ceci Jesu da drucil, gingilop circexus so, guru pe masi Jehum. Onargenio genub jansam, pe magezardom pola, ya jogin yodrom ye, pe majun eshek sudra, Orducan Romam pecor, ceci Jesu da drucil, gingilop circexus so, guru pe masi Jehum. Sanje Chodan Sochi Chonam La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Penchir Sanje Drupa Sanje Chodan Sochi Chonam La Jancho Bardo Dagni Chapsuachi Nagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pinchi Sanje Druparsho Sanje Chodan Sochi Chonam La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pinchi Sanje Druparsho Om Hum Benzara Guru Pema Siji Hom. 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 Om Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Om Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Om Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum.
Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Boa noite. Tudo bem? E pessoal? Bem. Então, no último encontro, a gente parou na página 19. Então, a gente vai seguir aqui da página 19, os três ciclos de ensinamentos do Buda, expressando o inexprimível. A iluminação do Buda foi como aquele momento uau no laboratório. E no primeiro momento, ele não quis falar sobre isso com ninguém. De acordo com o Lalita Vistara Sutra, ele expressou este verso espontâneo. Eu encontrei um Dharma que é como néctar, profundo, pacífico, livre de pontos de referência, luminoso e não condicionado. Caso eu o ensinasse, ninguém o entenderia. Assim devo permanecer em silêncio no meio da floresta. E isso foi o que ele fez por um bom tempo, obviamente, pensando que ninguém entenderia do que se tratava a sua realização da verdadeira natureza da mente. Porém, posteriormente, foi encorajado por outros a ensinar, e então não fez nada além disso pelos 45 anos restantes de sua vida. Isso pode parecer muito estranho. Como ele pôde ensinar por 45 anos algo que ninguém entenderia de qualquer maneira? Como o Buda disse, a sua realização da natureza da mente é de fato inexprimível e inconcebível, mas isso não significa que seja completamente inacessível, o que é uma grande diferença. Ela é inconcebível, mas ainda assim há um caminho que nos leva a experienciar, em algum momento, exatamente aquela mesma realização. Ainda é inconcebível, mas a nossa experiência dela também é inconcebível. Com essa visão, bem como com a compaixão infinita e a capacidade de efetivamente mostrar aos outros como alcançar paz mental, o Buda ensinou o que não pode ser ensinado. Obviamente, não podemos provar o sabor de uma comida deliciosa simplesmente por falar ou ouvir alguém falar sobre ela. Ainda assim, podemos nos inspirar a criar uma comida deliciosa para experienciar o seu sabor. Da mesma forma, podemos nos inspirar a fazer algum esforço
para experienciar o sabor da iluminação, enquanto não confundimos as palavras com os seus referentes. O Buda percebeu que há formas de comunicar o seu despertar. Todas elas são instruções indiretas, mas se as pessoas trabalharem com essas instruções nas suas mentes, elas poderão efetivamente realizar o que o Buda realizou. Como o poeta budista indiano Ashwagosha disse, usamos palavras para nos libertarmos das palavras até atingirmos a pura essência livre de palavras. Dessa forma, os ensinamentos budistas são como dedos apontando para a lua. O problema é que, se nos prendermos aos dedos, jamais veremos a lua. O Buda ofereceu muitos dedos que apontam para a lua por 45 anos, sempre apontando para aquela mesma lua, que não há nada além da verdadeira natureza da mente. A razão pela qual ele usou tantas indicações é que, se uma única pessoa aponta para a lua com apenas um dedo, poderíamos não chegar a vê-la. Mas se muitas pessoas apontarem para a lua com muitos dedos de todas as direções, é mais difícil não ver a lua. Esse é o motivo pelo qual o Buda deu tantos ensinamentos diferentes, todos como dedos apontando de diferentes direções. Claro, uma vez que eles estão apontando de diferentes direções, muitas pessoas disseram: Isso é exatamente o oposto do que ele disse outro dia. É verdade, mas ele estava apontando justamente para a mesma lua de outra direção. É como pedir a duas pessoas instruções para se chegar à Casa Branca, com uma delas estando à esquerda e a outra à direita. A primeira pessoa vai apontar para a direita e a segunda para a esquerda. Se pensarmos que uma delas deve estar errada ou que estão se contradizendo, obviamente perderemos o ponto principal, e a Casa Branca. Para dar um pouco mais de contexto sobre o que aconteceu na carreira de professor do Buda, antes de ele ensinar o Sutra do Coração. Na tradição Mahayana, disse que o Buda ensinou 3 ciclos de ensinamentos, chamados Rodas do Dharma. Essa é uma divisão em termos dos seus conteúdos, não em termos de sua sequência no tempo. O Buda começou falando sobre a condição humana básica, também conhecida como as 4 nobres verdades. Ele começou falando aquilo que mais gostamos, o sofrimento. Depois ele falou sobre as causas do sofrimento ou a origem do sofrimento. Em seguida falou que, na verdade, podemos interromper todo o nosso sofrimento e suas causas, que é a terceira verdade, a verdade da cessação do sofrimento. A 4ª nobre verdade é o caminho, os métodos para alcançar o fim do sofrimento. Portanto, o Buda não falou sobre vacuidade inicialmente. Ele não ensinou os sutras Prajnaparamita no começo. É bem óbvio por que não. Não haveria o budismo. Se ele tivesse ensinado algo como o Sutra do Coração logo no início, as pessoas teriam simplesmente dito: Você está maluco? E teriam ido embora. Em vez disso, ao ensinar as 4 nobres verdades, o Buda estava tentando preparar o terreno para insights mais profundos, tal como a vacuidade. Isso significa que ele primeiramente ensinou às pessoas sobre a nossa condição básica. Em menor ou maior medida, o sofrimento é comum a todas as pessoas, mas a maioria delas tenta repeli-lo ou ignorá-lo. Além disso, elas são ignorantes a respeito das causas do sofrimento, de que ele pode cessar para sempre e de que há meios para que ele cesse. Isso é o que o Buda ensinou inicialmente no Parque dos Servos, em Sarnath, na Índia. Seu primeiro ensinamento foi para apenas 5 pessoas, seus companheiros nas práticas ascéticas, antes de ele sentar-se sob a árvore Bodhi e atingir a iluminação. Disse que esses primeiros 5 alunos do Buda atingiram a liberação do samsara, o estado de Arhat, meramente por terem ouvido seus ensinamentos sobre as 4 nobres verdades. Então, aqui essa parte inicial. Então, aqui pontos bem importantes. Então, todo o budismo é um conjunto, né, de ensinamentos que o Buda deu, mas em que o Buda, em momento algum, ele teve qualquer pretensão que o budismo em si, ou seja, o conjunto de ensinamentos, fosse algo fixo, algo no qual a gente deveria se apegar,
que a gente deveria, de alguma forma, defender. Porque na maioria das religiões e visões espirituais tem a noção de escrituras sagradas. E aquilo é muito sério, assim, né? Tem um nível, assim, de apego e de defender aquilo a qualquer custo, né? Quantas guerras já foram, né, ocasionadas defendendo, né, os ensinamentos de alguma religião ou de alguma filosofia. E o Buda, ele jamais apontou isso assim. Ele sempre dizia isso: os ensinamentos são apenas métodos para apontar a lua, né? A lua da liberdade, né, da mente que está além do sofrimento. Os ensinamentos em si, eles não têm valor próprio nenhum, eles são só palavras, né? São só sons ao vento. Então, isso é interessante, né? A gente entender, para a gente também, no próprio budismo, não gerar qualquer tipo de apego. Eu sou do SEB, portanto, estou apegado aos ensinamentos do Lama Santen e não quero saber de outros ensinamentos, não venha me trazer outras coisas, né? Então, a gente não deveria gerar apego a qualquer coisa, mas é claro que os ensinamentos têm suas colocações, também não é assim, tudo é a mesma coisa, tudo tanto faz, também não é isso, né? Ensinamentos diferentes, eles apontam para direções diferentes. Também tem que entender isso. Então, o Buda ensinou de muitas formas que podem ser resumidas nesses três giros da roda do Dharma. Então, aqui ele fez um resuminho desse primeiro giro da roda, que é o fato de que as quatro nobres verdades apontam para a causalidade que opera no samsara. Ou seja, todas as experiências do samsara acabam em sofrimento, mas isso tem causas, isso não é uma condição natural, intrínseca, é uma condição artificial que pode ser superada de modo completo. A gente precisa entender a causalidade, né? Os 12 elos da originação dependente, né? A lei da originação dependente, como que uma coisa gera outra, que gera outra, que gera outra, que gera outra, numa cadeia causal infinita. A gente deveria contemplar isso com cuidado. Então, o Buda falou mais de uma vez, né? A lei da originação dependente é a essência do meu ensinamento, mas ela é muito profunda, ela não é uma coisa assim superficial. Claro que é fácil que entender assim, um banquinho é composto de madeira, prego, cola, coisas assim, isso é fácil de enxergar. Agora, enxergar que assim, esses objetos que surgem, eles têm uma cadeia causal infinita, que não começou com algum criador, com alguma entidade, enfim, que pensou o universo e iniciou o processo, e que também não tem um fim previsto, ou seja, são apenas grandes cadeias causais que dão origem a outras e nebulosas, galáxias, estrelas, supernovas, buracos negros, tudo isso surgindo apenas por originação dependente. Não tem um plano cósmico para gerar isso. Não tem assim uma mente que está controlando ou orquestrando isso tudo. As coisas vão brotando e elas vão simplesmente se modificando. O planeta Terra, por exemplo, ele está aí girando, ele já sofreu várias glaciações, ele já sofreu impacto de meteoros, o polo magnético ele já girou várias vezes, o próprio eixo, né, da precessão dos equinócios ele vai mudando ao longo de milhares de anos. Então a Terra não é um fenômeno acabado, não tem constante mutação, né? A gente está experienciando o nosso curtíssimo ciclo de vida. Imagina, a humanidade aqui tem história registrada, no máximo 5.000 anos aí de história, e a Terra já tem 5 bilhões de anos. Então, muita coisa já aconteceu aqui. A gente não faz a menor ideia, que aquilo ficou para baixo, camadas e camadas e camadas abaixo. Vira e mexe, né, os arqueólogos descobrem uma camada, uma cidade nova embaixo de outra cidade. Como é que pode, né? Não, porque hoje tem aqui os europeus, mas aí que tinha o Império Romano. Embaixo do Império Romano tinha impérios bárbaros, né? Que viviam ali e viviam de outras formas. Embaixo deles vai ter outras e outras camadas. Então é interessante, né? Ver como a originação dependente é assim. A flor de hoje, amanhã não está mais aí. O fruto de hoje, amanhã não está mais aí, vai se tornando outras coisas. Então, os átomos que compõem as coisas já foram outras coisas, que foram outras coisas. Então, essa é uma explicação assim muito lógica e racional, né, sobre a realidade. Mas ainda assim, a originação dependente, ela não fala diretamente sobre a essência da mente. Aí o Buda aponta isso, né, que é mais profundo ainda. Ou seja, qual é a mente que experimenta a originação dependente? Se a gente vê um mundo, corpos e seres originados dependentemente, mas e aí, que mente é essa, né?
que experimenta tudo. Então, aí que vem os ensinamentos cada vez mais profundos do Buda. Então, no primeiro giro, ele falou sobre isso, a causalidade, como é que tudo se manifesta, o karma, as consequências das ações, né? Então, é um ensinamento fundamental, o primeiro giro. Mas aí o Buda não parou aí, né? Muito importante entender isso também. Porque se a gente parasse aqui, a gente ia ficar presos numa visão causal do mundo. A gente ia virar cientistas, basicamente, né? Ou seja, tudo é apenas, né, um conjunto de leis que podem ser estudadas, explicadas, né, e utilizadas, né, para produzir coisas, né, como a gente, por exemplo, as bombas atômicas, né? Vejam a complexidade do conhecimento que está por trás daquilo. Então, né, do estudo dos átomos, então foi se descobrindo elétrons, depois prótons e nêutrons, e aí foi se descobrindo como usar a energia do núcleo do átomo. Coisa minúscula, mas é aquilo, né? Por exemplo, numa bomba atômica que foi jogada sobre Hiroshima e Nagasaki, né? Cada uma delas tinha aproximadamente um grama de matéria quando o núcleo é bombardeado e ocorre a fissão, né? Ou seja, o núcleo se abre, a energia que ele libera é o suficiente para arrasar uma cidade. Chocante, né? Em um grama de matéria. Vocês lembram, né? A equação famosa do Einstein. E igual a mc ao quadrado. Então, energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Isso significa que uma quantidade muito pequena de massa, ela é capaz de liberar uma energia gigantesca, porque a massa está multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Então, é um número muito grande, né? Muito, muito grande. Interessante, né? A gente vê assim como a nossa mente, ela pode, né? Ser muito complexa, né? Ah, o Ronaldo tá lendo, Ronaldo, quando deixamos de entender o mundo do Labati, né? É muito bom, né? É um livro muito interessante, que é assim uma ficção científica, a gente pode dizer. Então, tem uma parte forte assim, que é a realidade da história da ciência, e uma parte é ficção. O primeiro capítulo sobre o azul da Prússia é fantástico também, não é, Ronaldo? Sim, esse aí é o menos ficção que tem. Eu acho que ele fala que só um parágrafo é ficção. E eu estou pensando em ler esse capítulo com meus alunos de ciência, sociedade e tecnologia, que é maravilhoso, assim, para É muito bom. É entender ao isso mesmo mesmo, tempo. né? É o capítulo menos fictício, é bem isso. Depois tem outros capítulos assim que vão falar sobre os pioneiros da física quântica, né? Assim, o drama existencial deles, a dedicação assim para revelar aquele conhecimento, né? Especialmente o Heisenberg e o Schrödinger. É muito interessante para quem gosta do assunto, né? Mas mesmo como livro, como ficção assim, é muito melhor que o Problema dos Três Corpos. Vou dizer aqui. O Problema dos Três Corpos também está meio em moda agora, né? Eu li antes de virar série, eu li os três, eu achei bem, bem Eu interessante também li também. os livros. Agora, os livros, o primeiro é muito bom, o segundo e o terceiro, mais ou menos, né? Vai longe. É, mas é assim, né? Uma ficção científica que pega, né, de base assim, um embasamento científico bem interessante que para nós, no budismo, o tempo todo a gente está dialogando, né? Isso, entender a realidade. E o que o Buda descobriu é assim: os seres partem de uma angústia existencial. Ou seja, quem sou eu? O que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu estou aqui? Por que que tem tanto sofrimento? Por que que tem tanta confusão, afinal de contas? Os seres partem dessa análise da sua condição e ele vai descobrindo que para sair desse sofrimento e resolver essas questões existenciais, você vai ter que entender toda a realidade. Essa é a descoberta do Buda. Ou seja, quando ele entende, né, a natureza da própria mente dele, ele, junto com isso, entende a natureza do universo. E aí ele resolve, assim, completamente nessa questão existencial. Interessante. Então, esse é o caminho, né? O caminho espiritual não tem nada de, a gente poderia chamar de místico ou esotérico, no sentido mais comum da palavra, mas tem um sentido de esclarecimento, lucidez, entender como as coisas operam, funcionam, né? Então, por isso, os três giros são essenciais para a gente entender isso. Então, o primeiro giro, causalidade. O Sutra do Coração pertence ao segundo ciclo de ensinamentos do Buda. Esse ciclo consiste nos ensinamentos Prajnaparamita e é chamado de a roda do Dharma da ausência de características. Esse conjunto de ensinamentos foi oferecido numa montanha na Índia chamada Montanha dos Abutres, que fica perto de Rajagriha, no atual estado de Bihar. No tempo do Buda,
Essa cidade era a capital de um rei muito poderoso, que era um amigo e patrocinador do Buda. Quando o Buda Shakyamuni ensinou o segundo ciclo dos ensinamentos, havia uma audiência enorme. Os sutras falam de milhares de monges e milhares de bodhisattvas, bem como de muitos seres não humanos, como deuses e outros alienígenas. Se em algum momento você tiver a chance de ir à Montanha dos Abutres, vale a viagem. Se há algum lugar no mundo onde você pode ter um vislumbre da vacuidade apenas por estar lá, esse é o lugar para ir. Claro, isso é apenas a minha projeção, mas eu achei muito impressionante e não queria deixar o local. Havia uma sensação de ter abandonado tempo e espaço. De qualquer forma, naquele segundo ciclo de ensinamentos, o Buda ensinou principalmente sobre Shunyata, que nada é como parece. Ao mesmo tempo, também ensinou sobre compaixão, uma vez que ele disse que os seres sofrem devido à sua fixação às coisas, como existindo da forma como aparecem. Eles se fixam a castelos no céu, que nunca poderão satisfazer seus desejos por felicidade. Então, precisam despertar e ver o que está realmente lá, e como buscar a felicidade de uma forma mais promissora. É nesse ponto que a compaixão entra, porque se alguém como o Buda percebe como as coisas realmente são, e que os seres sofrem apenas por se agarrarem a aparências delusivas inexistentes, essa pessoa naturalmente desejará apontar para o fato de que tal sofrimento é unicamente baseado em uma percepção enganosa e é completamente desnecessário. Em última análise, o sofrimento sansárico é apenas um erro, como um defeito num programa de software. Não deveria acontecer, mas acontece. Esse é o motivo pelo qual o Buda ensinou por 45 anos. Embora tenha percebido que não poderia realmente comunicar o que havia experienciado, ele não poderia suportar ver todos esses seres imersos em sofrimento, o qual, da perspectiva de como as coisas realmente são, é completamente desnecessário e pode ser removido. Por isso, as duas principais coisas que o Buda ensinou no segundo ciclo são vacuidade e compaixão. Então, isso é importante entender. Então, o segundo conjunto de ensinamentos, basicamente toda a literatura Prajnaparamita, que é muito extensa, e outros sutras também, não só os Prajnaparamita, apontam para esse segundo giro. Todas as coisas, sem exceção, são vazias, são vacuidade, no sentido de que elas não têm essências próprias. Elas são apenas a agregação de outros fatores, como um espantalho, que você junta várias coisas e aí tem um espantalho. E essas coisas que compõem o espantalho, por sua vez, são compostas de outras coisas. Então, o Buda enfatiza esse aspecto vazio de todos os objetos, de todos os seres, todos os fenômenos, inclusive da própria mente. O Buda aponta a vacuidade não só do mundo experimentado, mas também do sujeito, do experimentador. Ou seja, também é vazio. Então, é uma visão bastante radical de afirmar a inexistência real de qualquer coisa. Ou seja, todas as coisas percebidas, né, experienciadas pelos seres sencientes, todos, sem exceção, todos os reinos, são apenas projeções dualistas, inseparáveis das imagens geradas pelo próprio karma deles. Ou seja, eles estão experimentando, na verdade, são filmes, são séries infinitas, capítulo após capítulo após capítulo. E essas séries em si não têm realidade alguma. Então, as árvores, os rios, as montanhas, as casas que a gente constrói, tudo completamente vazio, né? Aquilo não tem uma realidade própria nenhuma. A gente olha para aquilo e, coemergentemente, dá sentido para as coisas. Então, não há as coisas em si. Isso é muito profundo. Isso aí, a filosofia ocidental se debate desde o início com essa questão, né? A gente pode estudar todos os filósofos, desde os pré-socráticos até os modernos, todos vão, de alguma forma, tentar estudar essa questão e encontrar respostas para isso, né? Agora, ninguém vai chegar nessa, vamos dizer, visão radical, absoluta do Buda de afirmar a vacuidade total e absoluta de todas as coisas. E mais, e afirmar que apesar das coisas serem inexistentes, ainda assim elas têm algo por trás que é a natureza da mente. É,
É encontrar, é, é encontrar um método para ensinar isso, né? É. Hum. E pensem, né, que o Buda estava numa sociedade extremamente teísta. Tanto o brahmanismo quanto o hinduísmo tinham muitos deuses. E isso, e uma devoção, uma característica das principais, né, assim, da religião indiana em geral, é a devoção, é uma entrega, né? Claro que tem também uma tradição lógica muito forte. Então, os Nyayas, que eram as correntes filosóficas lógicas indianas, também sempre foram muito fortes. Os indianos, assim, eles estavam assim muito antes até dos gregos. Eles inventaram um sistema de filosofia muito complexo, assim. Então tem esse lado também. Mas dentro daquele 1 bilhão de pessoas, a maioria é mais devocional mesmo, né? E aí o Buda chega e diz assim: Brahma, Vishnu, Shiva, todos estão na roda da vida. Eles não estão livres. Eles são seres do samsara, assim como vocês. Eles pertencem ao reino dos deuses, de longa vida, porém ainda tem ignorância neles. Então são afirmações bem assim, realmente desafiadoras, né? Mas que interessante a gente ver que a Índia, de qualquer forma, tinha uma abertura, né, de pensamento que ninguém queimou o Buda na fogueira, né? O Buda, claro, ele teve perseguições, assim. Hum? Sim, o Devadatta, que era do próprio grupo do Buda, né? Então, assim, era uma briga interna budista, assim, vamos dizer. Mas os seguidores de outros grupos, assim, eles tentaram difamar o Buda, tentaram criticar, etc. Mas aquilo havia um diálogo. Pode ver, assim, tem no Buda Dharma, a gente lê vários sutras em que o Buda dialoga com os Brahmanes, especialmente. E os Brahmanes ouvem, alguns entendem, alguns acham maravilhoso o que ele ensinou, outros não concordam, acham que é bobagem. Mas, assim, tem diálogo sem violência. Interessante, né? Coisa que se fosse no Ocidente já, né, o Buda teria. Nossa, Jesus durou 3 anos, né? Jesus Cristo. O Buda não ia durar, acho que uma semana, chegasse falando que não tem Deus, não tem nada de sólido, né? Não ia durar muito, né? Então, o segundo giro é muito Marcelo? radical. É muito radical. Oi, Marcelo. Hum. Oi, Marcos, desculpa, não estava ouvindo, tá meio baixinho aqui. Pode falar, querido. Tá. Eu deixei uma pergunta. Primeiro, estou feliz por conseguir, né, entrar no grupo novamente. Estava muito cheio de tarefas. E aí coloquei uma pergunta aí no chat, né? Sobre a gente pensa nas coisas naturais, nas coisas criadas pelo processo utilitário e até depredador do homem na Terra, no planeta, por exemplo. Nesse Sim. sentido, como diferenciar o fato dessa vacuidade considerando a natureza, o homem no umbigo dessa natureza, constituído dessa natureza também, que a gente não se vê nela muitas vezes, a gente depreda e se autodepreda, né? Uhum. E os objetos, né? O homem nessa construção utilitarista e depredadora, a vacuidade dos computadores, de todo o processo de construção, né, que é utilitário e até depredador, né? Uhum. E a vacuidade da natureza, considerando Sim. sem, sem essa, com menos, né, de todos esses objetos que nós construímos. Sim. Como pensar a vacuidade nesses dois processos, A entendeu? vacuidade é a mesma, tanto para os objetos inventados pela mente humana, quanto pelos objetos experimentados pela mente humana, como que é chamados de natureza. Pedras, rios, montanhas, o céu, as estrelas, os planetas, eles são tão vazios quanto os computadores, os enlatados, as coisas inventadas pelos seres humanos. Por que que eles são tão vazios quanto? Eles também são criados por causas e condições, outros, só apenas outras causas e condições, por exemplo, uma pedra. Para existir uma pedra, tem uma cadeia infinita de cadeias de temperatura, de pressão, de movimentos, né, que vão surgir, vão se desenvolvendo para fazer uma pedra, né, se tornar a pedra como a gente conhece.
É bonito de ver, né? Quando a gente o diamante levou tantos milhões de anos sob certas condições de pressão e temperatura para que o carbono acabasse gerando um tipo de cadeia cristalina que é o diamante, né? Uma coisa fantástica. Então aquilo vai surgindo por um processo causal que não tem uma interferência direta, obviamente, da mente humana, mas ainda assim, qual é o sentido de falar de natureza, por exemplo, de mar, de céu, de montanha? Fora da mente do observador que fala sobre essas coisas. Então, esse é um ponto chave também para entender a vacuidade. Os objetos não existem separados dos observadores que os descrevem. Essa é a essência, né, de Prajnaparamita. Eu achar assim, não, o reino humano vai acabar, os seres humanos vão ser extintos, porém a natureza segue intacta. Segue intacta para quem? Quem vai falar sobre a natureza quando os seres humanos não estiverem? Então, para os animais, por exemplo, eles têm a descrição de mundo deles. Como é que um lagarto experimenta pedra, céu, sol, etc. É outra coisa. Por exemplo, um animal de sangue frio, por exemplo, que né, a temperatura corporal dele muda de acordo com, vamos dizer, o clima externo. Tem uma outra percepção de mundo completamente diferente dos animais de sangue quente, como a gente chama, né? Então, assim, não há um mundo real lá fora, não há florestas reais, não há montanhas reais, não há sol, não há lua. Tudo isso surge apenas na coemergência dos sonhos kármicos dos vários seres sencientes. Então, os humanos vêm de um jeito, e mesmo entre os humanos, os vários humanos vêm de forma diferente. A relação com a natureza de um indígena, por exemplo, que mora lá na Amazônia, é completamente diferente da nossa relação com a natureza. A gente tem medo de formiga, tem medo de coisinhas minúsculas. Eles andam lá no meio da mata sem luz, né? Sabem como pisar, como não pisar, onde andar, onde não andar, né? Tem outros, tem uma visão completamente diferente. Distinguem o verde de múltiplas formas que nós não distinguimos, assim como os esquimós distinguem a cor branca, né, da neve de várias tonalidades que nós não somos capazes de distinguir. Ou seja, a coemergência dos seres é diferente. Então é muito importante entender que aquilo que a gente chamaria de mundo natural é tão vazio quanto qualquer outra coisa, porque não há um mundo natural separado da observação dos seres. Essa é Isso uma... não esvazia, Oi? isso não, isso não esvaziaria, por exemplo, um comportamento de alguém que fosse ativista ambiental, no Com sentido. certeza. O ativismo ambiental, no nível relativo, no nível da verdade relativa, ele é útil, ele é favorável. Então, o Buda disse assim: evitem as ações negativas, cultivem ações virtuosas. Então, por exemplo, uma ação virtuosa é preservar as espécies, a natureza, né? É gerar menos sofrimento, é gerar menos karma, menos confusão. Agora, no nível absoluto, tudo pelo qual a gente, vamos dizer, batalha e corre atrás é completamente vazio. São batalhas assim de soldados de chumbo num exército imaginário. Não tem nada real a ser defendido, não tem ninguém real para defender nada. Então, assim, o budismo ele se autoextingue, inclusive, né? O budismo vai falar que o próprio budismo é vazio, não é? E da mesma forma, todas as bandeiras, né, por igualdade social, por melhoria das condições das pessoas no mundo, em essência, isso aí tudo não tem sentido nenhum. Mas no nível relativo, sim, no mundo condicionado que a gente construiu, isso tudo faz sentido, sim. E a gente vai evitar aquilo que a gente chama de ações negativas. As ações negativas, elas não têm uma realidade absoluta, mas elas têm uma manifestação relativa e suas consequências relativas. Sim. O aquecimento global, por exemplo, gera problemas para nós e para as outras espécies também. Isso é óbvio, né? Portanto, a gente vai controlar o nosso comportamento para modular as aparências da verdade relativa. Por exemplo, eu diminuo o meu consumo de coisas inúteis para tentar gerar menos impacto no planeta. Isso é super útil. Agora, quando eu olho do ponto de vista último da mente iluminada do Buda, isso tudo é apenas arco-íris no céu, não tem realidade nenhuma. Não tem planeta Terra nenhum sendo destruído em lugar nenhum. Então, ou seja, para conceituar a ideia de que o planeta está sendo destruído, por exemplo, tem que ter mentes que olham para o planeta como ele era antes e comparam com a condição atual. Então não existe a Terra correta, o planeta Terra como deveria ser. Não existe, isso é um conceito, isso é uma ideia.
A própria Terra, independente, por exemplo, da atuação dos seres humanos, já passou por muitos ciclos de destruição, né? Erupções vulcânicas gigantescas. Oi? Exato, os humanoides não existiam, né? Por exemplo, tem 1 milhão. Os dinossauros desapareceram há 65 milhões de anos, né? Não havia nem sombra de seres humanos há 65 milhões de anos, e mesmo assim, né, algum meteoro, se acredita, né, a teoria mais aceita, se chocou contra a Terra, ou mais de um, e aquilo gerou, né, uma nuvem, né, que cobriu completamente a atmosfera terrestre com poeira e cinzas e etc. E aquilo impossibilitou a fotossíntese, que é o ponto básico, né, da vida na Terra, é o Sol, né, a energia do Sol, né, que permite a existência de tudo. E aí houve uma extinção em cadeia, né, dos animais em geral, né? Oi? Sobraram outros animais, né? Mas não falo no absoluto, falo de cuidados. Mas aqui, Marcos, a gente está estudando o absoluto, é. No relativo é assim, tem infinitas possibilidades, né? No relativo, a gente realmente procura não gerar sofrimento para os outros seres e tem um certo tipo de comportamento. Mas a gente não vai libertar nossa mente do samsara através do relativo. Você pode, olha, ser ativista a vida toda, você pode salvar espécies, você pode salvar pessoas. Isso não vai libertar a tua mente do samsara. Isso gera méritos, gera condições favoráveis para você e para as pessoas ao redor. Mas o Buda ele apontou um método de liberação definitiva do samsara. Então, enquanto eu tiver nessa polaridade, assim, eu realmente acreditar que isso é o certo, isso é o errado, eu me apegar a certos tipos de comportamento e tiver aversão por outros, aí eu não tenho como me libertar do samsara. Então, esse é um ponto também Não, mas complexo. eu não estava falando dessa. Tá bom. Oi? Ok. Nada não. Ok, não tava comentando de você, não. Estava falando que a colega falou que assim a gente não trabalhava mais. Não, claro que tudo você tem que tentar buscar um equilíbrio, né? Nas atitudes. É. Isso, é o equilíbrio entre a verdade relativa e a verdade absoluta. A gente sempre fala muito isso também nos estudos. Ou seja, o Buda encontrou um sistema de descrição da realidade em que eu não preciso abandonar um para cultivar o outro. Por exemplo, o relativo e o absoluto são inseparáveis. As coisas se manifestam e têm uma causalidade operando, apesar de serem completamente vazias. Então, como é que eu não me fixo nem ao relativo e também não me fixo ao absoluto? Por exemplo, se eu me fixar ao absoluto e negar o relativo, isso é uma espécie de loucura. Não Ei, adianta, por exemplo, eu falar que tudo é vazio e não importa nada, e vamos tocar fogo na floresta de uma vez, né? Isso não Marcelo, faz o menor sentido. consegue me ouvir? Oi, Raquel, consigo? Eu tô sem câmera, foi mal. Fui eu que fiz a piadinha, porque inclusive esse assunto já surgiu até aqui na Sanga. Raquel é do Ibama. Só para ela Ei, não espalha esse cara. Uma vez eu estava, não discutindo, mas conversando com uma colega da Sanga, ela veio perguntar, e aí, Raquel, como é que tá a defesa mental? Aí eu falei claramente, amiga, sabe que não tem jeito, né? A gente faz assim, a gente tenta manter as coisas meio certinhas para conseguir dar no Sansara, né? Como você diz, criar condições melhores para a gente buscar uma liberação maior. Mas ela não conseguiu me entender. Tipo assim, não, mas eu acredito, a gente tem que lutar e tal. Eu acredito que as coisas vão se resolver de fato. Mas, assim, a gente faz o máximo, o melhor que dá para fazer para a gente conseguir Sim, manobrar aqui. Porque se você for olhar assim, é, com um olho assim, bem. Não sei nem qual palavra usar. Mas não tem jeito. Realista. É realista, é Hum. meio que essa palavra, o professor de português. Não tem jeito. A gente sabe que não tem jeito, estatisticamente não tem jeito e tal. Só que a gente continua, sem ficar também triste, né? Porque é como se também não é para você chegar e adotar uma postura depressiva e tal. A gente faz o melhor que pode, da forma que dá para conseguir andar. Porque não tem é. jeito de ter Sansara não tem jeito. A gente já Mas eu sabe acho, disso. eu acho, Raquel, eu acho que a gente faz muito pouco nesse relativo também, a maioria de nós. É, por quê? Porque os seres humanos operando por ignorância, desejo e raiva, né, que são os três venenos fundamentais do samsara, que condicionam o comportamento dos seres, eles têm grande dificuldade
em passar por cima das vontades do seu eu para melhorar as coisas no coletivo, né, no geral. É muito difícil para os seres humanos. Por quê? Porque quem quer abrir mão dos confortos da vida moderna, por exemplo, para diminuir o impacto ambiental como um todo, né? Então é muito Hum. raro quem mude efetivamente seu comportamento. A gente fala muito sobre mudar o comportamento, mas faz pouco mesmo. Então, É nesse bonito. sentido, o Sansara ele não tem uma solução. Pegar a bicicleta, né, para ir dar aula na faculdade, ficar suadão para poder E lavar a mesmo a roupa, bicicleta, isso tomar para banho antes, produzir uma né? bicicleta tem que ter borracha, tem que ter aço, tem que ter um monte de porcaria também para fazer uma Isso, bicicleta, né? é. Ou seja, não tem muita solução. Menos do que um Gerou um carro. sistema de vida, assim, né? Que é muito complicado e é gente demais, né? Assim, os seres humanos se reproduziram como vírus mesmo, assim, né? Tomando conta de toda a superfície do planeta e cavocando tudo e mexendo em tudo, né? Com essa mentalidade realmente aquisitiva, né? A mentalidade do galo, é a emoção perturbadora do desejo. A gente quer mais e quer, e quer, e quer, e quer, e quer, né? Os quero-queros. Somos verdadeiros quero-queros. Então aí não tem solução. Por isso que o Bodhisattva, aí, o caminho budista Mahayana, ele nos aponta uma saída para esse dilema. É, eu não sou um ativista, porque eu não acredito na salvação do planeta, nem dos seres humanos. Isso aí é impossível. Eles estão fadados à extinção. Oi? Não, o Buda fala isso. Todos os seres vão desaparecer. Tudo que surge dura um certo tempo e vai desaparecer. Não tem, vamos salvar o planeta ou a raça humana. Isso aí é. Por um tempo a gente consegue manter as condições, mas aquilo é fatal que vai acabar, como tudo acaba, né? Tudo é impermanente. Então, Pois é, Marcelo, mas te interrompendo total, é a bandeira, né, que eu levanto, que não tem solução, mas isso não quer dizer que a gente não tem que deixar as coisas melhores isso. para a gente conseguir buscar Então é isso que eu estou falando. O entre caminho do aspas, né? Bodhisattva ele traz uma solução para nós como praticantes. Porque o caminho do Bodhisattva é assim: tudo é vazio e eu reconheço isso. Mas ao mesmo tempo, eu, por compaixão pelo sofrimento dos seres, o tempo todo eu tento melhorar as condições do entorno para os seres. Na minha família, os meus amigos, a minha comunidade, o meu país. Então eu deveria sim cuidar do meu comportamento em todos os níveis para tentar gerar menos sofrimento para os seres. Então, esse é um sistema confortável, o sistema do caminho do Bodhisattva, o Mahayana, porque eu não abandono o mundo relativo, bem pelo contrário, eu trabalho incessantemente para melhorar o mundo relativo, mas eu não tenho um pingo de expectativa de salvar o mundo relativo. Então eu também não sofro, porque os ativistas, eles começam conversando e eles acabam soltando bombas, matando aqueles que são contra o ativismo deles. Então o processo ativista é um processo muito perigoso, porque ele depende de identidades muito aguerridas que acabam mal, aquilo não acaba bem. Você começa lutando pela paz e acaba realmente lutando contra outras pessoas pela paz, né? Então, o Bodhisattva, ele não está pegado a nenhuma bandeira. Se você tiver uma bandeira para defender, você está no Sansara, você está indo para os infernos. Qualquer bandeira que você defenda com muita, né, muita energia, de forma muito aguerrida, qualquer bandeira, seja qualquer coisa que você veja que é para melhorar, você faz aquilo para melhorar, mas você não está pegado à melhoria. Percebem que é uma diferença entre o céu e a lua, assim, vamos dizer assim, o sol e a lua, né? Então, se eu tiver apegado a qualquer bandeira que eu chamo de positiva, eu estou fadado a me frustrar. E se eu me frustrar e ficar quieto, tudo bem. O problema é eu me frustro, eu resolvo ir para a luta, porque eu não aceito o resultado, que a coisa não está melhorando, e a gente resolve fazer alguma coisa violenta, né, para tentar mudar. São as revoluções aí mudam alguma coisa. É aquilo dura um tempo e daqui a pouco estão caindo em erros muito semelhantes aos regimes anteriores que geraram sofrimento para os povos, né? Aquilo assim, gente, enquanto operar por ignorância, desejo e raiva, não tem solução. A única solução é superar os três venenos, né? Que é a terra pura. A terra pura é composta por seres que não têm mais, né, o impulso de gerar, né, situações de desejo, raiva e ignorância. Então, o nosso trabalho é, através da nossa prática, superar a confusão, superar a ignorância, e aí a gente não sofre mais, não sofrendo mais, a gente consegue ajudar os outros a sofrerem menos. E vai apontando um caminho relativo, e quando os seres estão no ponto, a gente aponta o caminho do absoluto também. Não sai falando de Professor, vacuidade, não, para uma pessoa, por exemplo, sim, um colega de trabalho. Isso não deveria falar de vacuidade para um colega de trabalho. Ele não tem todo o embasamento teórico prévio
para sequer apreciar aquilo. Ele vai olhar para você como uma pessoa que tem uma visão negativa da existência, você não acredita né, que vale a pena lutar pelas coisas, você não acredita em Deus, não acredita num plano divino para melhorar a realidade dos seres humanos. Então você vai ficar numa situação assim muito a ser criticada, né? Professor, sim, professor. Marcelo, boa noite, eu vou ter que sair, porque daqui a pouco eu tenho uma reunião de trabalho lá, Tá bem? A tá gente bom? tá quase terminando, Tá, sim, Marcos. Tá bem? tá. É 8 horas justamente que eu tenho, vou descansar um pouco. Aí Tá bom, tá querido. tendo a reunião aqui, é 15 dias, Marcelo? Não, é toda Cada 15 semana. dias? Toda semana no Toda mesmo horário. segunda. É, Ah, tá, tá bom. Aí eu isso converso aí. com você no PV lá que tô vendo seu retorno aqui. Tá bom, Obrigado. querido. É sempre. Tá. Tchau. Maravilha. Ronaldo, o Arthur ia perguntar alguma coisa, Arthur, ou Eu não sei se desistiu? o Arthur estava com a mão levantada ali. Pois é, eu ia compartilhar o meu sentimento de tristeza que eu tenho vivenciado ao ver o que estão fazendo aqui com a floresta amazônica, né? Que eu moro Arthur aqui em mora em Porto Porto Velho. Velho e aqui em volta, há pouco tempo chegou a soja, né? E a soja, com a plantação de soja não sobra nada, assim. Antes É, até com a pecuária ainda sobrava um pouco de tucumã, de castanheira. E assim, a mata ciliar, eles derrubam tudo. Aí a gente questiona, né? Aonde foi toda aquela matéria orgânica que estava ali? Hoje, semana passada, eu fui numa fazenda, que era só um pedaço dela. Depois eu pesquisei no Google, aquele pedacinho ali dava 700 hectares. Aí aqueles 700 hectares, cadê aquela matéria orgânica? Nem no canto tava assim, entende? Só tava aquela plantação. Então, isso justifica, isso é uma explicação daquela fumaça toda que a gente presenciou aqui no Brasil. é isso mesmo. Aquilo só piora, né? Então, aquilo, vamos dizer, a gente começou destruindo o sul e o sudeste primeiro, né? O mesmo litoral do nordeste, foi entrando para o interior do país, né, ao longo dos séculos, e foi isso, derrubando tudo. Cerrado tem 15%, né, que sobrou. Mata Atlântica, acho que é 10%. A Amazônia ainda tem um pouco mais, eu acho que chega a 50% ainda, mas está num processo, uma velocidade de destruição, né? Que talvez já seja irreversível, né? Tem alguns cientistas dizem que já não é mais reversível, né? Mesmo que começasse a reflorestar intensamente agora, a gente já não consegue mais reverter alguns processos, né, climáticos que a destruição da Amazônia já está gerando. É muito triste, não tem dúvida. Mas aí é isso, o Bodhisattva, ele só lida com desgraça. O Bodhisattva ele não está nos lugares bons e fáceis e agradáveis. Ele está nos reinos de sofrimento, de confusão, de burrice, né? O Bodhisattva ele tem que ajudar os burros, ou seja, aqueles seres que acham que estão arrasando, né? Estão buscando um lucro imediato, um benefício próprio imediato, achando que vão se safar, né, do coletivo, que eles não veem interdependência, ou seja, acham que vão só pegar o que é bom para si e vão para um outro lugar melhor para gastar aquilo. Mas eles não enxergam, né, a interdependência dos fenômenos e que todo mundo vai, né, sofrer junto assim. Então, é muito interessante quando a gente enxerga a interdependência, por exemplo, os humanos entenderam assim, por exemplo, que uma guerra nuclear não serve, porque não sobra ninguém no final. Por que que não teve uma guerra nuclear aberta até hoje? Não é porque as pessoas são boazinhas e não querem destruir o outro país. É que elas perceberam que se quem der o primeiro movimento, né, aquilo vai levar à destruição própria de todo mundo junto. Então a gente tem que ir entendendo pela interdependência, né, que, vamos dizer assim, aquilo que a gente faz tem consequências. E isso está ficando mais claro, só que a gente pensa num prazo muito curto, né? Isso leva 50 anos, 100 anos, 200 anos para mudar algum tipo de mentalidade, né? Às vezes muitos séculos. Então pense assim, né? Por exemplo, o racismo, gente, as diferenciações entre raças ainda são extremamente fortes, que é uma burrice humana que já se sabe pelas análises genéticas que todas as raças estão totalmente interconectadas. Né? Qual o sentido do racismo, por exemplo? Não tem menor embasamento teórico, mas ainda assim é um pensamento forte na mente de muita gente.
Ou, né, o machismo, vamos dizer, as diferenças entre homens e mulheres, por exemplo. Olha a batalha que vem sendo travada. A mulher pode votar, não faz nem 100 anos. Então, são assim, coisas absurdas, né? Que aos pouquinhos vão mudando, né? Lentamente, passos de tartaruga, muito lentos. E aí, mas aí, de novo, o Bodhisattva, ele não se abala. Porque onde tem sofrimento, tem trabalho para o Bodhisattva, né? Onde não tiver sofrimento, não precisa de Bodhisattva. Né? Os seres já estão bem. Então aqui realmente é um reino confuso, é um reino humano, né? Desse planeta Terra, essa Jambudvipa, né? Como se fala tradicionalmente. É um reino em que os seres, eles desejam demais e eles vão destruindo tudo para obter aquilo que eles desejam, né? Eles vão passando por cima de tudo, inclusive de si mesmos, né? Então esse é o problema. Agora, praticando e entendendo a vacuidade dos fenômenos, a gente vai conseguir atravessar isso, atravessar o sofrimento de ver o samsara pegando fogo, porque nada está queimando em lugar nenhum. Se eu não tiver essa visão de vacuidade, aí realmente a gente desanima, porque a perspectiva não é boa mesmo no nível relativo, né? As coisas vão se deteriorando progressivamente, e é cíclico mesmo. Isso o próprio Buda vai falar, né? Os tempos de degenerescência, o Buda chama, né? Então são ciclos assim, em que as coisas surgem muito bem no início, aí elas vão se mantendo por um tempo, aí vão deteriorando e vão piorando, 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 até uma destruição total, que é a semente de um novo surgimento. Então não tem nada perdido em última instância. Esses átomos aí de carbono, nitrogênio, oxigênio, que a gente chama de plantas, que a gente chama, né, de árvores, de montanhas, eles vão virar outras coisas. E tá tudo bem também, não tem nada errado nisso. Só que a gente tem um modelo, né, de experiência de ser humano ao qual a gente está apegados e que a gente quer manter, porque é favorável mesmo. É favorável, né? Assim, se tiver água limpa, o solo não poluído, o ar, né, não poluído, né, uma camada de ozônio adequada para nos proteger do ultravioleta. Então, tudo isso é muito bom, é favorável para a vida humana. Então, é legítimo que a gente deseje manter isso, assim. Só que a gente não pode, assim, se desesperar demais, se apegar demais, porque senão, assim, as coisas vão dando errado e aí é eutanásia geral, então, né? Porque a gente não vê saída, o negócio é tentar ir embora, né? Só que daí, na visão do Buda, não adianta só ir embora, você fica girando, né? Enquanto não liberar a mente, não adianta liberar o corpo, né? Matar o corpo sem liberar a mente não adianta de nada, né? Então, o segundo giro nos liberta disso. E aí, no terceiro giro, ele também ensinou sobre vacuidade e compaixão, mas além disso, falou sobre o que é chamado de natureza búdica. De certo modo, se entendido corretamente, isso não é algo realmente diferente da vacuidade, mas se refere mais ao lado subjetivo de realmente experienciar ou viver a vacuidade, em comparação à vacuidade como um mero objeto ou fato. Em outras palavras, a natureza de Buda fala sobre a vacuidade da nossa própria mente, a natureza da nossa própria mente, que é a vacuidade, e ao mesmo tempo é claridade, luminosidade, consciência e estado desperto. O terceiro ciclo também distingue entre o que tem significado expediente e o que tem significado definitivo em todos os ensinamentos do Buda. Dessa forma, o terceiro ciclo esclarece todos os dedos que apontam para a Lua, por assim dizer, como, por exemplo, se um certo dedo aponta dessa ou daquela forma, para não confundi-los ou vê-los como contraditórios. Então, no terceiro giro, o Buda, além da vacuidade, ele fala sobre a natureza de Buda, que todos os seres já possuem, já manifestam. Então, é uma visão complementar ao segundo giro. O segundo giro enfatiza muito o aspecto vazio das aparências. Então, o terceiro giro fala sobre a mente livre que produz as aparências. Então, a natureza da mente. O terceiro giro é essencial, né, para a gente não ter uma visão negativa sobre a realidade. Então, quando a gente pega os três, primeiro, segundo e terceiro, eles são complementares. Eles não são melhores ou piores um que o outro. Não é assim, o primeiro é inferior ao segundo, que é inferior ao terceiro. Não, eles são três formas de olhar para a mesma realidade. Então, os três são necessários. Então, a gente, como praticantes, vai ter que estudar e praticar, né, o primeiro giro, o segundo giro e o terceiro giro. Né? Então, aí a gente vai entendendo o budismo de um modo completo. E aí não tem ensinamento mais elevado ou melhor ou pior. Todos os ensinamentos são perfeitos. Depende da mente de quem olha para o ensinamento. Não é o ensinamento em si que tem problema.
mas é a mente do praticante que pode olhar de uma forma ou de outra, né? Tá bem? Então aqui foi bom, né, que ele fez esse resuminho de novo dos três giros da roda do Dharma, os três níveis, né, de ensinamento principais. Claro que a gente poderia desdobrar isso em outros níveis, mas aqui são três grandes cestos, assim, né? A gente pode, de certa forma, classificar os ensinamentos. Então, quando você lê um sutra, você, pelo texto do sutra, já começa, aqui esse sutra está se referindo ao terceiro giro. Eu começo a entender melhor aquele sutra. Então, aparentemente é contraditório com outro sutra que eu li, que fala do primeiro giro. No Buda Dharma, isso acontece o tempo todo, quando a gente estuda o Buda Dharma, porque os autores ali pulam, né, do primeiro para o segundo, para o terceiro, está sempre girando. Que são trechos de sutras Mahayana entremeados com textos do cânone Pali, que pertence ao primeiro giro. Então, está tudo ali misturado. Então, a gente vai aos poucos aprendendo, né, a apreciar os ensinamentos como se fosse um remédio mesmo, no contexto daquele remédio. Remédios diferentes para doenças em pontos diferentes. Então aí ficam sistemas que a gente fica tranquilo, assim, o budismo é contraditório em si, ele tem ensinamentos que se desdizem. Aí é como está sendo explicado aqui. Os ensinamentos em si são só dedos que apontam para a lua, muitos dedos. Um dedo não é melhor que o outro. Só são dedos diferentes apontando de lugar diferente. Mas a lua é sempre a mesma. A realidade última que está sendo apontada é a mesma. Agora, os métodos para chegar lá, para realizar isso, são múltiplos. Aí se fala, né, 84 mil classes de ensinamentos que o Buda ensinou. Isso é muito importante contemplar com profundidade, porque isso acaba com o sectarismo religioso. A ideia de que meu budismo é melhor que o do vizinho, ou meu budismo é melhor do que a religião do outro ao meu redor. Não tem melhor ou pior. Tem diferenças para pessoas no ponto em que cada um se encontra. Eu não vou me achar superior porque eu estou praticando uma coisa diferente do outro. O que é bom para o outro, talvez não seja bom para mim, então para o outro aquilo é o melhor. E para mim, o que eu estou praticando, que me faz bem, é o melhor para mim. Como o Dalai Lama sempre fala, ele diz assim: olha, eu aprecio as múltiplas religiões do mundo, mas para mim, o budismo me faz muito bem, eu acredito muito no budismo, então eu estou bem sendo budista. Mas eu não acho que os outros têm que virar budistas. Ele fala isso claramente. Então, isso é uma visão que acaba com qualquer tipo de problema, né, entre as religiões e filosofias, todo mundo se respeitando, todo mundo vendo a importância da existência da multiplicidade de visões, porque os seres são múltiplos, então tem que ter múltiplas visões mesmo. Se eu tentar forçar todo mundo a ter uma única visão, aí é um problema, né? Aí você vira uma ditadura religiosa, né? Como já tem e já teve tantas, né? Olha o que é viver no regime do Talibã, por exemplo, no Afeganistão hoje em dia, né? Eles têm crenças sobre as coisas, do que o que uma mulher pode fazer ou não pode fazer, por exemplo. É absurdo aquilo, né? Mas do ponto de vista deles, eles acham que estão certos. E aquilo é uma confusão, né? Mas é o problema lá que só pode ter uma visão, só tem uma visão autorizada. Qualquer outra visão né? Não fica vivo muito tempo. Então a gente tem que acolher todas, né? Muito bem, então hoje a gente fica por aqui. E na semana que vem a gente segue a introdução é longa, como eu comentei, né? Essa introdução, na verdade, é uma grande revisão do budismo como um todo. É muito rica essa introdução do autor, e depois ele vai entrar no sutra, linha a linha, né? Explicando cada partezinha do sutra. Tá bem? Tranquilo, gente? Sobre os três giros, agora todo mundo já entendeu e sabe da aula dos três giros da roda do Dharma, né? As diferenças entre os três giros, hein? Super importante. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Yen Lop Cho Song Rain Lo Che Zam Ling Sa Sung Cha Par Dro Ju Chok Song Nang Wa Dang Me Drao Do Sung Gelek Show. Então, boa noite para nós. Até Obrigada, semana que Marcelo. vem.
Bem, bem. Ah, esqueci de lembrar, de fazer propaganda, que a gente vai fazer retiro aqui de prática de 8 a 10 de novembro, quem quiser, vai ter online também, mas quem puder vir ao Abirate, a gente vai fazer prática, né? Mais tempo de prática, porque a gente estuda muito e pratica menos, né? Então, é importante a gente aumentar os períodos de prática. Então, quem puder participar, estão abertas as inscrições. Bem, tchau, queridos.